Gente, um usuário de cadeira de rodas que mora em Betim enfrenta muitas dificuldades para se deslocar pela região metropolitana. Depende do transporte público, precisa ter paciência por causa da falta de estrutura dos ônibus. O principal entrave são os tais elevadores que nem sempre funcionam. O que a gente recebe de denúncia é uma grandeza. Balança. Alex é cadeirante e depende do transporte público para se deslocar do bairro Paulo Camilo, em Betim, até Belo Horizonte, onde faz fisioterapia. O difícil é conseguir embarcar. Abriu, não fechou, o ônibus vai ficar aí, todo mundo descendo, vai ter que pegar outro ônibus porque, olha lá, não quer subir, nem descer, nem sair do lugar. Então, vamos ver se isso aqui funciona, né? A cena é repetida, mas não é a mesma. Foi gravada em outro dia. Mais uma vez, o cadeirante está tentando pegar o coletivo da linha 3185, Vila Verde, BH. Mas o elevador está quebrado. Mais uma vez, o ônibus rodando sem funcionar o elevador. E mais uma vez vamos ficar para trás, amor. Mais uma vez tem que enfrentar aí mais ou menos aí uns 500 metros, 800 metros, aí, quase 1 quilômetro de distância para pegar outro ônibus. Esse sol aí de 1h40, 1h50 da tarde. Vamos ficar para trás, como diversas vezes aconteceu esse ano. Os vídeos foram gravados pela Darlane, ela é esposa do Alex e costuma ajudar ele na hora de embarcar para ir para consultas ou outros compromissos. E sempre o mesmo problema, né, Darlane? O mesmo problema. Esse mês de fevereiro, 3 vezes na semana, a gente ia para o Hospital Sara Kubitschek, né, que ele estava fazendo uma sessão de fisioterapia lá, e todos os dias nós tivemos problemas com os elevadores dos ônibus. Todos os dias. Não teve um dia sequer que a gente foi e voltou sem ter algum tipo de problema. Alex, descaso, desrespeito, difícil até nomear a situação que você está enfrentando no dia a dia, né? É complicado, viu? Eu, por exemplo, eu me sinto até meio que humilhado, porque não é porque eu sou cadeirante que eu não tenho direito e nem posso andar no ônibus. Então tem que me atender também. E geralmente são ônibus mais antigos, né? Ônibus que já estão rodando há muito tempo. Muito tempo, muito antigo. Assim, quando o elevador funciona, são elevadores bem velhos, que já sobe com uma certa dificuldade, a gente já fica com aquele medo, né, do elevador despencar. Inclusive, eu tenho relato aqui de um amigo nosso que é cadeirante aqui do bairro também, que falou pra gente que já aconteceu com ele, do elevador despencar. Né? No momento que estava sendo içado. Então a gente tem muito medo, né, disso acontecer. Graças a Deus não aconteceu com a gente, mas assim, a gente tem medo porque realmente são elevadores muito velhos, né? E quando funciona, que às vezes ele sobe uma parte e ainda fica ainda mais ou menos um palmo ainda do chão, a gente já tem que dar uma ajudadinha para subir a cadeira, se quiser vir embora, né? Porque o intervalo de ônibus é muito demorado, então às vezes a gente espera não funciona, aí o próximo é mais de 1 hora de novo no ponto, né, para poder pegar, então a gente acaba dando essa ajudinha, mas assim, tivemos problemas todos os dias. Enfrentando isso aí, quando precisam honrar algum compromisso, ir a uma consulta médica ou simplesmente sair de casa para qualquer outra obrigação ou para um momento de lazer, você acaba restrito, né? Você não consegue fazer esse tipo de coisa. Exatamente, é muito ruim. Isso é quando a gente tem que sair bem mais cedo mesmo. E acaba que sempre acontece a mesma coisa. É igual a Darlane falou, eu tive fisioterapia nesse mês de fevereiro, 3 vezes na semana lá no Sara Kubitschek. Não teve um dia sequer que não teve problema no ônibus, na questão do elevador, nenhum dia. Todos os dias a gente teve dificuldade, se não fosse para ir, era para voltar. Infelizmente, uma situação que está ficando corriqueira, né? É verdade. E aqui no ponto do bairro, quando vocês não encontram condução, a única saída é buscar outras linhas na BR-381. Exatamente, porque aqui só tem uma linha que vai para Belo Horizonte, né? E aí a gente vai lá para a BR, daqui lá é mais ou menos 1.400 metros daqui para lá, né? E a gente vai, desloca daqui para lá e na hora que está chegando na BR para né, ter acesso ao ponto, a gente passa num local que não tem calçada. Então ele tem que disputar espaço na BR, na rua, né? Tinha uma marginal com os carros. A gente, inclusive, está vendo essas imagens agora, o Alex empurrando a cadeira no meio da pista para chegar até o ponto de ônibus. Exatamente, é muito perigoso, porque os carros passam muito perto dele, né? Ele tem um pouco de dificuldade na visão esquerda, então isso já dificulta ainda mais, é muito perigoso, é uma situação que causa um medo na gente, né? Uma tensão, sempre é muito tenso esse momento que a gente chega
nessa área do percurso aí. E assim, né, é uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Porque a fiscalização tem que existir. É igual eu falo, eu já conversei com outros motoristas que falam pra gente assim, olha, se a gente sair da garagem com o ônibus com o elevador quebrado e parar numa fiscalização, a gente é multado por isso. Ou seja, é uma lei, é uma norma que eles têm que cumprir. Se a gente for parado numa blitz com o nosso carro irregular, a gente não vai ser multado? Com certeza. Ou talvez até ter o carro rebocado? Então, eles também tinham que ser fiscalizados da mesma maneira. Além das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a frota envelhecida e a falta de manutenção trazem outros transtornos para os usuários do transporte coletivo. A gente percebe nos vídeos gravados por vocês um ônibus trafegando com as portas abertas. Exatamente. Aquele dia mesmo o ônibus estava lotado. Foi uma volta aí, né? A gente estava voltando do hospital, era em faixa de 5 horas, horário de muito movimento. E o ônibus simplesmente abriu a porta no meio da BR, numa velocidade, né, considerável, que não estava parando, nem deslocando, ele estava realmente se movimentando mesmo ali no meio do percurso e a porta abriu. A porta do ônibus estragou! E eu vi uma reclamação também de outros usuários do transporte público aqui na região, assim que chegamos aqui, o pessoal falando da sujeira no interior dos coletivos. Muito sujo, muito sujo, muito sujo. Eu vou falar da parte que a gente mais usa aqui, que é o cinto de segurança para prender a cadeira, que é muito importante, porque a cadeira acaba que a parte da frente da cadeira nem tem controle, né? Então, se o ônibus virar ali e não tiver sem cinto, a cadeira pode se deslocar. O cinto de segurança é muito sujo. É impossível colocar na roupa dele o cinto, porque é muito sujo. Atualmente, a região metropolitana de Belo Horizonte conta com 620 linhas e quase 2.500 veículos. Os ônibus têm uma média de uso de 11 anos. Vou contar um bastidor aqui da nossa gravação. Nós estamos no ponto de ônibus aqui há mais de 1 hora. A gente está num período de festas, né? A gente está durante o carnaval e a gente sabe que o número de viagens é reduzido nesse período. Há mais de 1 hora aqui não passou sequer um ônibus sentido Belo Horizonte, né? Exatamente. Normalmente é em torno de 40 minutos. Eu sei porque como a gente já se programa para chegar no horário, né, do ônibus passar, para não ficar aguardando muito tempo, é cerca de 40 minutos. Então esse é o maior motivo da gente sair daqui, deslocar e ir para a BR pegar ônibus quando a gente perde, porque senão a gente perde a consulta. Inclusive parece que está vindo um ônibus ali, será que já é ele? Não, esse não é não. Esse é o daqui de Betim. Esse circula só aqui em Betim, né? Esse não vai para Belo Horizonte. Não, esse é o de Betim. Esse aí passa com uma maior frequência, mas o outro é mais demorado. Ou seja, a caminho de Belo Horizonte, nenhum, vamos continuar esperando. Já tem um bom tempo que nós estamos aqui. Até antes de você chegar, tinha um bom tempo mesmo. 1h30 depois de chegarmos ao ponto, o coletivo apareceu. A explicação estava na escala reduzida por causa do carnaval. 3185. O Alex já está se posicionando aqui para conseguir embarcar no coletivo. Vai parando aqui, olha só. Vamos ver se o elevador vai funcionar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir hoje, porque é raro, viu? A gente percebe que o motorista está manobrando, né, para ficar na altura certa ali, para o Alex poder embarcar. Será que está funcionando? Dessa vez, o elevador funcionou. Dessa vez funcionou, mas é muito raro isso acontecer. E o Alex conseguiu embarcar. Hoje, pelo menos, deu certo. Hoje deu certo. Graças a Deus. Boa viagem, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Chamou atenção a frase que o Alex disse logo no início da reportagem com o Vinícius. Eu me sinto humilhado. É porque ele está sendo humilhado mesmo. Espera um ano, não tem pão. Quando chega o elevador não está funcionando, como é que o elevador sai da garagem sem estar funcionando? Não tem manutenção, ninguém checa antes? Nós entramos em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano. O Sintran informou que vai acionar a empresa responsável pela linha, que é essa 3185, para que sejam mapeados pontos que devem ser melhorados, né? Inclusive essa história do elevador. Isso aí é uma vergonha, né, gente? Se o elevador não está funcionando, então o ônibus não pode sair.